Olá, seja muito bem-vindo ao canal Voz Armada. Hoje a gente vai ter um vídeo um pouco diferente e eu quero propor uma reflexão com vocês, feita pelo economista austríaco, que é o Ludwig von Mises, sobre o que ele observava a respeito da esfera burocrática. Então, aguarda a vinheta, embarque comigo nessa análise. E vamos lá? Tanto a palavra burocracia como seus termos derivados, que seria burocrata e burocrático, elas têm um sentido muito pejorativo e até antipático hoje na nossa sociedade, certo? Todos nós, uma vez ou outra, já abominamos a sua prática e, sobretudo, seus excessos, né? Mas a gente nunca para entender toda a questão da natureza e o sentido real do termo. A gente costuma confundir o burocrata com a própria burocracia em si. E a gente passa a condenar sem pensar se ela está certa em alguns casos, se ela não é mais uma consequência e um sintoma de coisas, a mudanças muito mais profundas que a gente está vivendo. O Mises, ele escreve o livro Burocracia, que é esse aqui que está na minha mão, em 1944. O Mises, ele via todo mundo castigado por guerra mundial, por regimes totalitários de cunho socialista, tanto no formato nazi-fascista, que é o do Hitler e Mussolini, quanto no comunismo do Stalin. No livro, Mises, ele tenta demonstrar como a burocracia, apesar de ser um instrumental para levar a cabo os planos totalitários, ela também é indispensável para o funcionamento dos governos democráticos. O problema está nos excessos e na interferência na vida privada. O fato é que a burocracia em si não seria culpada pela redução das liberdades individuais. Para o Mises, ela é necessária na administração pública, sobretudo quando ela é bem aplicada com leis que impeçam justamente os excessos. A questão a ser resolvida, então, é a escolha entre um sistema que é baseado na propriedade privada dos meios de produção, que seria o capitalismo, ou no controle público dos meios de produção, que é o socialismo. A burocracia que o Mises observava já em 44 já representava desde lá mudanças muito grandes na sociedade e que viria a se tornar cada vez mais explícita, que seria justamente a substituição da livre iniciativa pelo controle governamental em todas as esferas da atividade humana, nos levando rumo ao totalitarismo. Os burocratas que chegam aos cargos por meio de outros burocratas acabam sendo induzidos, já que ganham esse cargo talvez como um favor, talvez por puxa-saquismo, além de outros motivos tão escusos quanto. E eles passam a perpetuar dentro da gestão burocrática uma corrupção de valores, já que ele não só não chegou lá por seu mérito, por exemplo, fazendo um concurso, como para ficar lá ele vai ter que seguir certas cartilhas que serão impostas a ele. Logo, dentro da esfera burocrática, acabamos tendo o oposto ao sistema democrático liberal, que é baseado no Estado de Direito e das leis. Agora, isso não importa tanto, e sim importa como esse burocrata agradará quem o colocou lá. A democracia implica a supremacia da lei. Autoridades devem sempre seguir as leis em suas decisões. E mesmo diante de leis falhas, esse cenário seria melhor do que uma arbitrariedade judicial. Nesse regime, o povo é soberano e é capaz de autodeterminação. Sua administração burocrática deve ser estritamente conforme a lei e o orçamento. É, portanto, um equívoco tomar a burocracia, para o Mises, como um mal em si, pois ela é apenas uma ferramenta de gerenciamento necessária para as esferas da atividade humana, inclusive dentro da gestão de um governo democrático.
Para qualquer tipo de análise dos problemas de burocracia, é então preciso entender que nós não podemos aferir a eficácia da administração pública por meio de parâmetros de prejuízo e lucro, como se estivéssemos gerindo o governo como uma empresa privada. É aí que o Mises começa a falar desses problemas da burocracia em si, já que a burocracia se torna inevitavelmente uma hierarquia, da qual ela se expande ao multiplicar as camadas subalternas. Uma vez que a gente não tem o mercado, não há como testar genuinamente os méritos dos serviços que são prestados pelo governo aos consumidores. Então, uma burocracia ela é amarrada pelo regulamento. O tempo do serviço passa a ser adotado como um grande júbilo, como um grande substituto para o mérito, que é utilizado no sistema capitalista. Então, o que ocorre? O tempo de serviço passa a aumentar, portanto, leva à promoção de cargos superiores, ao passo que a expansão do orçamento do governo leva a uma multiplicação de cargos abaixo de você, o que gera um aumento do seu salário e do seu poder. O crescimento da burocracia, então, acontece, portanto, pela multiplicação dos níveis da burocracia. A falta de padrões para se avaliar se um determinado serviço ou empregado da administração cumpriu ou não os seus deveres, faz com que surjam problemas que são praticamente insolúveis, como o da morte da ambição, a destruição da iniciativa e desestimula o burocrata em fazer mais do que o mínimo exigido. Além dessa questão que eu apontei de hierarquia que a burocracia gera. O Mises, ele critica fortemente, e essa é a sua principal crítica, como a expansão da esfera do gerenciamento burocrático leva a uma restrição progressiva da liberdade individual e da iniciativa privada. E o Mises, ele aponta justamente essa questão por conta dessa expansão burocrática. A gente passa a criar hierarquias, pessoas que estão cada vez menos estimuladas em fazer um serviço, já que elas não sabem nem se estão fazendo um bom serviço ou não. Então, tudo isso inconscientemente, ou conscientemente também, a depender do indivíduo que a gente está falando, faz com que a pessoa ela se coloque num estado de acomodação. E é essa acomodação que vai gerando toda essa questão do indivíduo se castrando. O Mises, ele identifica nessa burocratização uma questão que vai muito além, assim, só da questão das perdas de liberdade individual, da perda de ambição. Ele começa a ver que a culpa que recai sobre a burocracia deveria, na verdade, recair sobre a tentativa de tornar o Estado mais totalitário. E para o Mises, o Estado totalitário é o Estado socialista. Antigamente, os obstáculos que atentavam contra a liberdade do povo, eles eram mais simples e até mais compreensíveis. Só que a gente tem hoje uma coisa chamada filosofia estatal, que passa a obscurecer todo o problema. O Estado, ele tenta passar a imagem pessoal de ser um ser supremo do bem. E que entra em conflito com o individualismo de homens egoístas. O Estado, ele passa a ser colocado num nível de divindade. E é a partir daí que tem o poder, inclusive, para passar por cima da lei quando lhe convém. É o primeiro passo para o totalitarismo perfeito, como o de Hitler e de Stalin, por exemplo. Quando a gente avalia as implicações sociais e políticas da burocratização, o Mises afirma que a democracia representativa não pode subsistir se a maior parte dos votantes estiver na folha de pagamento do governo.
Segundo ele, um caminho para os ditadores da Europa da sua época foi justamente preparado pela existência de muitos burocratas a nível universitário, por exemplo, fazendo com que todos os graduandos saíssem das universidades defensores de regimes totalitários, como o nazista e o marxista. O que o Mises está falando com isso é que quanto mais pessoas estiverem atuando em toda a gestão burocrática, ou seja, tendo esse atrelamento ao Estado em si, essas pessoas elas passam a ter que seguir certas cartilhas de comportamento, de fala, para poder manter esse cargo. Então, como uma pessoa que precisa seguir essa cartilha, precisa seguir esse discurso, ela vai conseguir eleger líderes que não preguem isso? Se torna muito difícil. Então, essa pessoa ela passa a adotar discursos, novamente, de forma consciente ou não. Às vezes isso vai se penetrando na alma e a pessoa passa realmente a acreditar naquilo. Mas indiferente se ela está sofrendo uma lavagem ou não, ela passa a adotar esse discurso para virar essa pessoa a serviço do Estado. E é justamente a partir disso que a gente tem toda essa problemática onde a pessoa ela passa a ser um agente estatal. O Mises, cabe aqui lembrar, ele é um ferrenho defensor das liberdades individuais. Então, ele se opõe muito ao regime socialista, já que o regime socialista ele teria toda essa questão ideológica que não é baseada no indivíduo, e sim no coletivo. Então, assim, são ideias que elas acabam ficando muito em oposição. Dito isso, o Mises ele fala que o socialismo tenta difundir a ideia que o funcionário público é um ser especial, altruísta e que não visa nada além do bem comum. Para ele isso é super equivocado, já que a maioria dos homens que estão procurando o tipo de emprego público faz justamente pela segurança relativa à facilidade do serviço. O resultado em si disso acaba gerando uma demagogia e estagnação. Se o governo de um lado tem que tirar do outro essa generosidade estatal, ele sempre acaba sendo paga a generosidade estatal pelos contribuintes. Então, até que ponto a gente pode se perguntar que isso é generosidade de fato? Anteriormente, ao surgimento do liberalismo, a sociedade ela era dividida em classes e castas. Nascia-se numa casta e ficava lá a vida inteira. Foi o liberalismo e o capitalismo que aboliram essas discriminações. Já o marxismo vai interpretar isso de outra forma. O marxismo ele vai dividir a sociedade capitalista em classes cujos interesses são completamente antagônicos. Porém, nunca foi possível definir de maneira útil e objetiva tais classes na estrutura social. Isso acaba virando uma falácia que aponta para um desfecho inevitável de apenas duas classes, a que ordena e a que obedece. A gente então vai sair dessa questão do Marx de luta de classes, o patrão versus o empregado, para a gente começar a arrumar dentro dessa sociedade capitalista para o que ordena e a quem tem que obedecer. Bom, vocês devem ter notado que a minha roupa mudou um pouquinho, né? Então, eu precisei regravar a conclusão desse vídeo, porque eu fui fazer uma limpa dos meus vídeos e é óbvio, eu acabei deletando essa conclusão. Mas, tudo bem, vamos seguir. E hoje a gente vai fazer o fechamento de toda essa reflexão que eu trouxe sobre burocracia e que o Mises nos apresenta ao longo da obra dele, do livro A Burocracia. Então, o Mises, ele vai chegar à conclusão no livro
e que onde há esse excesso de burocratas, a gente vai acabar tendo sistemas mais complexos. E quanto mais complexos, mais recursos da sociedade vão ser necessários para sustentá-los. E assim a gente vai rumando a nossa sociedade rumo ao autoritarismo estatal. Eu queria ler o prefácio do livro do Mises para vocês darem uma refletida a mais também. Ele vai falar assim: a questão principal nos conflitos sociais e políticos de hoje em dia é se o homem deveria ou não abrir mão da liberdade, da iniciativa privada e das responsabilidades individuais a fim de entregá-las todas à tutela de um aparato gigantesco de compulsão e coerção, que seria o Estado socialista na visão do Mises, que ele trabalha com essa questão de indivíduo coletivo relacionando o Estado socialista ao coletivo e ao aparato de maior concentração de poder do Estado. Deveríamos trocar então o individualismo e a democracia pelo totalitarismo autoritário? Deveríamos transformar o cidadão num servo, no subordinado de um exército de trabalho onipresente, obrigado a obedecer incondicionalmente às ordens de seus superiores? Deveríamos roubar-lhe o privilégio mais precioso, a escolha dos meios e fins, a liberdade, enfim, para se dar a vida à forma que quiser? Vou deixar que vocês reflitam sobre isso e a gente então chega à conclusão do nosso vídeo, em que eu comentei um pouco toda essa visão que o Mises traz no livro, aqui, Burocracia. Então, se você gostou desse conteúdo, você já sabe, você curte para me ajudar, compartilha. E claro, se você está gostando do meu trabalho, se inscreve no canal que você vai me ajudar gigantemente. Eu sou Bárbara Martinelli e quando a gente chegar em 1000 inscritos, eu vou fornecer uma aula totalmente gratuita de propaganda de guerra. Então, olha só, você vai se inscrever, vai me ajudar e ainda pode ganhar muito em breve uma aula de propaganda de guerra. Olha só coisas boas. Obrigada por assistir o vídeo e tchau!